Um dos termos mais confusos e que mais gera dúvidas nos fãs da DC é o conceito do Overvoid. E nesse vídeo eu vou esclarecer a ideia inicial desse conceito para que as coisas comecem a ficar mais claras. E então, para entender mais sobre o Overvoid e o universo DC como um todo, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E eu já vou começar o vídeo mandando a real. Sabe por que tanta gente acha o conceito de Overvoid difícil? Porque é difícil. Principalmente por causa das mudanças que a DC faz regularmente. Mas então vamos entender isso melhor. E primeiro, olhe para o mapa do multiverso da DC. E imagine que todo esse multiverso e todos os demais multiversos estejam flutuando em alguma coisa, em algum espaço. E essa coisa, esse espaço é o Overvoid. O Overvoid foi descrito como uma folha em branco, onde toda a criação reside. E toda essa criação representa apenas um pequeno ponto nessa folha branca. Então, para entender melhor, imagine uma folha Chamex branca. E que você pegou uma caneta de ponta fina e fez um pequeno ponto nessa folha em branco. E agora pense que todos os multiversos, todas as histórias, todas as linhas do tempo e todos os personagens da DC estão nesse pequeno ponto. E daí você entende melhor o tamanho do Overvoid. E essa folha em branco, que é o Overvoid, é consciente. E foi chamada de Monitor Mind, ou Mente Monitor, ou Monitor da Mente. E então, o Overvoid não é só um local, ele também é algo e alguém. O Overvoid também era dito como sem limites e sem definição. E também já foi dito que anteriormente, no início de tudo, havia apenas o Overvoid, ou o Monitor Mind. Mas então, uma imperfeição ou um erro foi encontrado no coração da perfeição do monitor. E essa imperfeição, que é aquele pontinho na folha, é tudo que engloba a DC. Todos os universos, histórias, realidades e etc. E tudo isso que conhecemos era algo tão pequeno comparado ao Overvoid, que quando ele descobriu essa imperfeição, foi como quando nós, os seres humanos, descobrimos a existência de bactérias. Perceba que o todo da DC era tão pequeno comparado ao Overvoid que ele sequer notava que isso existia. E em uma entrevista, o Grant Morrison, que é um dos idealizadores do Overvoid, disse que no contexto do universo DC, esse vazio, essa folha em branco é Deus, é a fonte, é aquilo que está além da muralha da fonte. E que ele é o papel onde os autores escrevem, onde há uma guerra entre o branco e a tinta dos autores. E segundo o Morrison, essa grande folha em branco, esse Deus, encontrou o multiverso da DC que alguém desenhou. E após essa descoberta, ele passa a investigar o que é isso tudo. E é importante ressaltar que apesar de toda a grandeza do Overvoid, ele tinha zero defesas contra esse erro. E foi para observar melhor essa imperfeição que ele criou o Dax Novu, ou o primeiro monitor, que após ser corrompido, viria a se tornar o Mandrake, que só foi vencido pelo Superman Armadura Cósmica. E inclusive, eu preciso fazer um parêntese aqui, porque teve um inscrito que me disse que encontrou gente falando que o Superman Armadura Cósmica não era forte. Cara, olha a dimensão, olha o tamanho das coisas que estamos falando. Vencer o Mandrake naquele contexto é simplesmente surreal. O Mandrake não era nada menos do que a parte corrompida do Dax Novu, que é o primeiro monitor criado diretamente pelo Overvoid. Que era Deus, e mais do que isso, que era a mão do autor. Mano, tem demência? Mas agora voltando ao assunto do vídeo, esse era o conceito inicial do Overvoid, e essa é a parte que eu quero muito que vocês entendam. Mas como sempre na DC, pouco se explica e muito se complica. E desde a saga Dark Knights, Death Metal e desde a introdução da Perpétua, o conceito de Overvoid foi colocado em xeque. E eu digo até que ele foi profundamente alterado. E são essas alterações que eu vou explicar no segundo vídeo sobre o Overvoid. Mas eu já vou dar alguns spoilers para fazer vocês pensarem.
Primeiro, que aquele conceito do multiverso ser uma falha se tornou controverso, visto que a Perpétua criou o multiverso a mando da fonte, que até então era o Overvoid. Então o multiverso não parece mais aquele erro que foi encontrado por acaso, e sim algo planejado pelo próprio Overvoid. E além disso, posteriormente à Perpétua, foi dito que no começo, antes da criação e da existência da luz, a escuridão, a grande besta do mal, era tudo que havia. E que foi dessa escuridão que a luz nasceu e cresceu, superando a própria escuridão. E que o multiverso nasceu no meio desse puxa e empurra entre a luz e as trevas. E então, possivelmente, o Overvoid não é mais a origem de tudo e o início de tudo. Aparentemente, ele nasceu dentro de uma escuridão bem anterior a ele. E agora, só para você visualizar e entender como a história do início de tudo mudou, perceba como era a explicação da origem do multiverso em 2009, quando o Overvoid foi criado. Veja na imagem a folha em branco na qual tudo nasceu. E agora dê uma olhada no que é cânone a partir de 2020 ou 2022. Perceba que no início não tinha uma folha em branco, e sim a escuridão. E só depois a luz nasceu. E o propósito desse vídeo é fazer você entender a ideia, a concepção inicial do Overvoid. E no próximo vídeo sobre o Overvoid, eu pretendo discutir algumas outras coisas para fechar esse pensamento. Por exemplo, será que o Overvoid realmente nasceu da grande escuridão? O Overvoid ainda é Deus ou é só um aspecto de Deus ou da presença? Aonde exatamente o Overvoid se encaixa após toda a mudança gerada pela aparição da Perpétua? E como podemos encaixar o Overvoid nas histórias de hoje? E será que o multiverso ainda pode ser considerado uma falha no meio do Overvoid, ou será que não? Mas como eu disse, se vocês entenderam aquele conceito inicial da folha em branco, já tá de bom tamanho, porque vocês já têm a base para o próximo vídeo. E se gostaram desse vídeo, deixe o seu like, mesmo porque fazer um vídeo como esse dá um trabalho dos infernos. E para não perder mais explicações sobre o universo DC, se inscreva! Conto demais com o apoio de todos e até a próxima!